Não é porque ele é o primo pobre que ele tem que ser pobre. Ele fala pros pobres ganharem dinheiro. Sim. Faz sentido. Fazer 1 milhão em um ano. Não é pra todo mundo. É só vender Evoque, né? Vender a Land Rover, você já junta, né? Aí pobre tem que vender o Monza, né? O Maré. Turbo, Maré, né? Turbo. Da educação infantil até o final da faculdade, a gente passa mais ou menos 16 mil horas estudando para ter um emprego e ganhar dinheiro. E a pessoa se recusa a ler um livro sobre como usar esse dinheiro que ela ficou 16 mil horas na vida para aprender. Né? Você pega um podcast aqui, vai dar 2 horas, 3 horas. Você pega um livro bom, não precisa nem ser o meu, O Homem Mais Rico da Babilônia. Você lê em 4 horas. Cara, não é uma troca justa você entender que você passou 16 mil horas para aprender a ganhar dinheiro e você pode, em um livro, 4 horas, entender como usar ele? Né? Porque o estudo formal aí de qualquer outra coisa não vai te ensinar a lidar com o seu dinheiro de forma inteligente. Mas estudar sobre educação financeira, sim. Então, esse é o passo a passo para sair da pobreza que eu falaria, né? Você estudar sobre educação financeira, você ter uma renda extra para quitar suas dívidas, montar sua reserva de emergência e começar a investir. E para com essa tara de milhão. Eu falo muito no canal, todo mundo quer 1 milhão, mas junta 10 mil falar primeiro. Esse negócio da explosão dos coaches, essa coisa da escassez, essa coisa do milhão, essa coisa quais são os problemas também que a gente sabe que as redes sociais, o YouTube e tudo mais ajuda, mas também atrapalha muito se você não souber onde procurar, né? Te dá uma ideia errada, né? Aí eu vejo duas, não sei se eu posso dizer 2 culpados, mas vamos lá. Primeira coisa, que eu acho que isso tem que começar a ser mais cobrado dos youtubers. Primeira coisa, meu canal é pra pobre? Então eu chego e falo, galera, aqui é pra pobre. Se é rico, você pode assistir, mas é pra pobre. O que eu falo faz sentido pra pobre. O que eu sinto falta é o canal de rico falar a mesma coisa. Isso aqui é pra rico. Se você é pobre, cuidado que pode ser que o que eu tô falando não faça sentido pra você. Então eu acho que é uma irresponsabilidade de alguns youtubers. Por isso que eu falei, são 2 culpados aqui. O cara tem um canal pra rico. Certo. Só que ele sabe que tem um monte de pobre que vai lá ouvir. Então ele tem que fazer alguns alertas de vez em quando e falar assim, galera, só toma cuidado aqui, porque se você ainda não quitou suas dívidas, vai lá quitar primeiro pra você fazer isso, tá? Antes de você querer entrar nesse negócio aqui de startup, de equity, sei lá de quê. Vai lá fazer o pezinho de meia. Só que eu também entendo que se o youtuber, ele tem um público, um conteúdo voltado pra rico, também tem muito pobre vacilão que tá lá panguando. Entende? E aí eu vim pra trazer o contraponto. Pera aí, aqui é pra pobre. Não tô falando que você só pode me seguir. Tem muita coisa que eu aprendo e as pessoas podem aprender no canal de rico. Ela só precisa ter um filtro de falar, peraí, mas isso faz sentido pra mim ou não? Primeiro, sair das dívidas. Porque a pessoa ela quer ser rica, mas ela não quer seguir o passo a passo que é o processo pra te enriquecer. Então, sair das dívidas, montar sua reserva de emergência e a partir desses 2, começar a investir. Eu não falo pra pessoa investir se ela não tem a reserva e ainda não tá com as dívidas. Tem esse passo a passo. Tem esse passo a passo. Montou a reserva, tá lá guardadinho esse dinheiro, aí vamos pensar em investir. Aí pode começar a investir. É muito comum a gente ouvir gente falando assim, né? Tem até os memes da vida, né, que fala, né? Nossa, Deus, me ajuda, não deixa o chuveiro estourar, porque esse mês eu tô zerada. Sabe a pessoa que vive no limite? Se acontecer qualquer coisa fora do esperado, ela tá ferrada, porque ela não tem dinheiro. Então a reserva, ela é fundamental para isso, para te dar paz, para você não depender de dinheiro dos outros, cartão de crédito, limite, empréstimo, e você conseguir ter um tempo de sobrevivência se tudo der ruim. A ideia da reserva de emergência é você ter o equivalente a 6 meses do teu custo de vida. Tá. Então, por exemplo, você vai pegar tudo que é fundamental para você viver. Esquece Netflix, comida, aluguel. Moradia, alimentação, água, luz e o fundamental para você não morrer. Esses dias eu fui num banco e tinha um cartaz, ali onde fica o caixa eletrônico lá, tinha um cartaz, tipo o desenho de uma bateria do carro e aquela fumacinha em cima, tipo, quebrou, né? Aí, deu ruim na bateria? Pega o nosso empréstimo que a gente resolve. É isso que você não pode fazer. Banco se dá muito bem com brasileiro que faz cagada. Né? E aí eu volto a dizer, eu sei que é difícil, mas vai exigir você ter sua reserva. Se você não fizer, vai ficar pior. Vai ficar pior. E aí,
Outro benefício da reserva de emergência é a paz que você tem de saber que se algo der ruim, tua grana tá ali. Tá tudo bem. Tem muito médico que segue meu canal que ganha muito mais do que eu já ganhei na vida inteira. E não tem nada. O cara não tem patrimônio nenhum, ele não tem... E aí ele fala, caramba, mano, por quê? O dinheiro some, né? O dinheiro some, é a ostentação, ele é médico, então ele tem que ter um carro importado. Ele tem que ter uma camisa. Só que aí, de repente, o valor diminui, ele começa a se endividar porque não conseguiu pagar o estilo de vida que ele achou que poderia bancar. Só que aí tem um ponto anterior, que é o seguinte... O pessoal fala assim, Dudu, o que é mais importante? Eu quitar a dívida, montar reserva ou investir? Nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Você tem que entender por que você está fazendo isso. Não é porque o Duda falou. Você tem que entender. Aí pensa comigo. De que adianta o cara quitar as dívidas, só que por ele não ter educação financeira, daqui a 6 meses ele tá no buraco de novo. Exato. Tá fazendo besteira de novo. Então é mentalidade. Educação financeira tem a ver com o modo de pensar e ter esses cuidados. Aí você pega reserva de emergência. É importante? É. Só que você ter educação financeira é mais importante que a reserva de emergência. Porque se você não tiver educação financeira, a tua vida vai ser uma constante emergência. É o tempo todo apagando incêndio de tanta asneira que você faz. Então essa é a mais importante. E por último, investir é importante? É importante. Só que se você não estudar sobre finanças, você vai investir errado. Que é o que mais tem, gente que perde dinheiro. Seja gente famosa... Seja gente pouco famosa, seja pobre, seja rico, o que mais tem é gente que investe errado. E a gente tem exemplos de todo tipo de gente, de tudo quanto é área, que fez asneiras e perdeu dinheiro porque não tinha o básico de noção de o que é um investimento realista e o que é um investimento que não, isso aqui não pode. Isso aqui é golpe, obviamente. Entende? Se a pessoa tiver um mínimo de consciência de quanto que um investimento paga, ela já consegue identificar o que é golpe e o que não é. Ela já consegue entender se investir em ações é para ela ou não é. Investir em criptomoeda é para ela ou não é. Então, o primeiro passo de tudo, estudar sobre educação financeira. Essa é uma responsabilidade de todo brasileiro. Não pense que só porque você é rico, você não precisa. Você precisa. E o que mais tem é rico e volta para a pobreza. Não pense que porque você tem mestrado em engenharia, você não precisa. Porque lidar com dinheiro não tem nada a ver com o teu mestrado ou o teu PhD em filosofia ou em arquitetura ou engenharia. Tem muita gente que é extremamente inteligente e competente em tudo quanto é área, mas é burro pra caramba com dinheiro. Que nesse processo de mudança de vida, que eu falei, você parar de gastar com pequenos desejos pra conquistar grandes sonhos, quando você falar não pro sushi, vão te chamar de muquirana. Quando você comprar um tênis Fila em vez de Nike, vão te chamar de muquirana. Quando você comprar um boné do primo pobre, que custa 30 conto, em vez de comprar o New Era, aquele lá do New York, vão te chamar de muquirana. Você tem que cagar e andar. Você tem que falar, você acha que é muquirana? Tá bom, maravilha. Fica aí com o teu pensamento. Por quê? Porque se você se deixar levar por esse tipo de crítica, você vai voltar para a vida de ostentação, que é a vida que vai te manter refém da pobreza o resto da vida. Então, você precisa entender que pessoas que não têm educação financeira não conseguem entender a mente de quem tem educação financeira. O que é o jumento? Jumento é o oposto. É o cara que não tem noção nenhuma, torra tudo, paga, compra as coisas mais caras, ele faz churrasco e chama todo mundo pra comer de graça, só que ele é pobre. Então ele é um jumento. Por quê? Porque ele tá vivendo como se fosse que não é. Então ele já tem 8 blusas e compra mais 2, já tem 7 tênis e já compra mais 1. Então isso é o jumento, é o cara que não tem noção. O que é o econômico? É o cara que você tem que ser. A mulher que você tem que ser. O econômico é a pessoa que ela compra aquilo que ela precisa, ela sempre pesquisa o melhor custo-benefício das coisas, ela não sai comprando a primeira coisa e também não deixa de comprar. Se ela deixa de comprar, é o muquirana. Se ela compra o primeiro que vê, é o jumento. Entendi. O econômico pesquisa preço. É o exemplo do McDonald's. Por que eu não vou usar o cupom? Ah, Duda, mas você tem 35 reais? Tenho. Mas por que eu vou pagar 35 sendo que eu posso pagar 20 na mesma coisa? E aí, qual que é o problema? E esse é um problema de mentalidade. A pessoa que não tem educação financeira, ela confunde o econômico com o muquirana. Não tem nada a ver. O econômico, ele economiza porque ele sabe onde ele quer chegar. O econômico, ele economiza porque ele tem prioridades na vida. O muquirana não compra porque é muquirana. Não quer, você quer por quê? Não, porque eu não quero. Não quero gastar. Mas tem muito lixo que você paga caro
por algo que você pode aprender de graça na internet, né? Mas eu acho que principalmente persuasão, gatilhos mentais, esses caras usam, né? Pra te induzir a comprar um negócio. É o negócio da propaganda de modo geral, né? Comprar coisas que você não precisa, né? Isso aí não é só vendedor de curso, né? É qualquer aplicativo, Shein, essas lojas, e-commerce e tal, também usam muito esses gatilhos aí pra te fazer acreditar que você precisa de uma coisa que você, na verdade, não precisa. Eu já fiz de tudo, cara, na vida, né? Eu comecei a trabalhar desde os 9 anos, 10 anos, vendendo geladinho, né? Geladinho, que inclusive é uma das palavras... A gente chama de chup-chup lá na minha cidade. É isso que eu ia falar. Mano, cada lugar no Brasil é din-din, laranjinha, sacolé, chup-chup, geladinho, já escutei, geladinho, Putz, eu adorava esse negócio, cara. É bom demais. Até hoje em casa, é bom, né? Comprava aqueles saquinhos. E é mó boi fazer, colocava né? Tangue, na época não era nem... Era o que suco, mesmo, né? Eu fazia isso também. E vendia bem, cara. É engraçado, né? O pessoal lá da minha rua falava que o gelinho de coco, ele tinha que vir junto com um rolo de papel higiênico, que dava caganeira em todo mundo. Mas era o mais vendido, mano. Era muito... era de coco com leite. Você vê, por isso que eu falei, né? Que eu nunca manjei nada de investimento. Mas pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, desde sempre... Você tinha essa queda, assim, muito. Sentindo. Porque eu sempre gostei de sonhar com as coisas boas, de ter coisas boas. Então, uma das frases que eu falo no canal, né? É que se você não sabe dizer não pras pequenas conquistas, para os pequenos desejos, você nunca vai alcançar os grandes sonhos. Aí o que eu fazia? Eu falo que 2021 foi o ano do cão na minha vida. Tem até um capítulo no livro que eu falo, 21. Por quê? Cara, eu tinha que trabalhar horário comercial, trabalhava, ia até o trampo, trabalhava, chegava em casa 8 horas, mais ou menos. Saía cedo e chegava tarde pra caramba. Aí eu tinha o meu canal de música, que eu tinha que criar o roteiro, gravar, editar e postar toda semana. E por que eu fazia isso? Porque me dava 200. Já complementa, né? Aí... De AdSense, você tá falando? Ou de de AdSense. De AdSense. Nunca tive patrocínio nenhum lá, nunca rolou. Aí eu tinha uma banda de músicos para casamentos que eu organizava tudo e eu tocava em casamentos e eventos de fim de semana, sábado e domingo. Rolava uma grana. Uma renda essa. Tinha vez que um evento que eu fazia me dava mais 1.500. Aí eu dava aula particular de música. Então eu dava aula, eu atravessava São Paulo para ir em tudo quanto é canto. E eu falo isso, Vila, sabe por quê? Porque quando chega um cara assim com esse discurso que eu tenho, o cara, é muito fácil o cara achar que eu sou um playboyzinho que não sabe nada da vida e tá ganhando dinheiro com o YouTube agora, né? Então eu gosto de fazer a pessoa entender que tudo que eu falo no meu canal foi coisa que eu vivi e muita coisa eu vivo até hoje. Então, dava aula particular, saía pra tudo quanto era canto, eu fazia site, então eu aprendi pelo YouTube como fazer site. Aí eu ficava ligando pra igreja, lanchonete, escola, eu faço site por R$300, R$400, você quer? Quero. Mais uma graninha. Aí tinha o meu canal Primo Pobre que tinha acabado de começar e eu resolvi, cara, eu vou tentar. Vai que isso dá certo, né? E, então, 2021, cara, eu tinha 6 trabalhos. Nossa. Né? Trabalho assim, né? Não é formal, né? Mas 6 trampos, assim, pontos de renda. Aí, cara, por vezes eu ia trabalhar de madrugada editando vídeo, gravando, eu ia dormir 3, 4 horas da madruga e no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Entende? Então... Eu tô falando porque você vai ter que ralar. Não adianta você achar, Duda, eu ganho R$1.400 e eu não tô conseguindo mudar de vida. Mas nem vai, cara. Como você quer 1.400? Né? Só o mercado com de água à luz já dá isso. Né? Então, você vai ter que fazer uma renda extra. Esse é um esforço que você vai ter que fazer. Educação financeira é obrigatório. E a gente não pode arranjar desculpa com relação a isso. Não é porque, eu não tive na escola. O sistema. É o governo. Cara... O que te impede hoje de estudar sobre educação financeira? Tá aqui o nosso podcast. Tá pagando alguma coisa? É de graça, caramba. Cara, com o YouTube acabou desculpa pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Você aprende mandarim ali, né? Se você quiser. Eu quando comecei meu canal, não sabia editar. Como editar Eu também. Você vai lá e aprende. Eu aprendi no Premiere. Premiere, exatamente. Como não sei o quê. Minha mulher, qualquer coisa que ela falar, no meu carro deu não sei o quê. Vai lá e coloca exatamente. Você tenta resolver. Acendeu uma luzinha, não sei o quê. Vai ter alguém incrível, falando. Né, mano? Incrível, cara. Tudo você tem. Eu falo, mano, pra mim, YouTube é uma das... Revolucionou o mundo, o negócio, né? Porque aí tem alguém louco, aqui, né? O Paquito não é assim. Mas tem alguém aqui, vai, Vilela, eu não sei como fazer isso. Aí eu falo, coloca essa pergunta no Google, não é? Tudo dá pra descobrir. Cara, eu não sei mexer no Mid Journey. Eu não sabia, ele não sabia. Como que a gente aprendeu? Tem um negócio muito bom que chama I Google It For You.
É um site que você bota lá a pergunta e aí você manda o link pro cara, quando ele clica, abre a página do Google com a pergunta escrita, embaixo tá escrito, foi tão difícil assim? Nossa, velho, sério? isso, né? Sério, Cara, isso é maravilhoso, cara. Eu vou começar a passar pro pessoal isso. O cara tá fazendo uma intermediação entre o cara e o Google, né? Porque dá vontade só você colocar google.com, velho. Mas Cara, qualquer coisa, né? Google e YouTube. coisa, É muito louco. qualquer E isso coisa. inclui renda extra. Mas tenta tirar gente que não acrescenta nada de bom e ainda te leva pro lado da ostentação. Ah, mas Duda, qual o problema da ostentação? Se você é pobre e quer mudar de vida, você vai ter que sair disso. Então não adianta ficar seguindo gente que fala disso. Você vai seguir gente que tá falando o oposto do que eu tô falando aqui, né? Então, faz o teste, talvez pode mudar. Prolonguei pra caramba a resposta a essa pergunta aí, né? Tranquilo. Mas tem a ver com isso, né? Cuidado com quem você tá seguindo, esses coaches, influenciadores aí, né? É isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal.